Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade a mais uma de nossas aulas, hoje falaremos sobre os experimentos das aulas anteriores, das duas aulas que vocês viram sobre conservação da quantidade de movimento. Esses experimentos foram realizados pela professora Magali e eles vão estar disponíveis além do vídeo que vocês vão assistir, também vão estar disponíveis as referências da nossa aula, tá bom? Sempre após cada vídeo eu farei um comentário sobre um vídeo exemplificado. Nessa aula a gente vai tratar do seguinte: os experimentos vão ser um experimento sobre o centro de massa, que vai envolver a gravidade para poder ser elaborado, explosão de carrinhos, choque unidimensionais e colisão bidimensional. Todos eles vão ser explicados passo a passo, tá? Alguns são mais objetivos, vão ser mais fáceis de compreensão, alguns são um pouco mais elaborados, inclusive na sua resolução, tá bom? Lembre-se, se sempre ficarem com dúvidas, qualquer coisa, é só colocar nos comentários ou mandar através do Moodle, que a gente está lá para responder. Quando a gente tem um corpo como esse, que não é uma distribuição uniforme, como é que a gente encontra o centro de massa dessa distribuição de massa? A gente pode fazer uso de um pêndulo ou um fio de prumo. Então, no nosso corpo aqui já tem alguns furinhos, a gente vai pendurá-lo aqui através do ganchinho, deixa ele entrar em equilíbrio. E aí a gente usa o pêndulo, o prumo, para encontrar a direção vertical. A gente pode usar então isso como referência para traçar uma linha indicando essa direção vertical para essa posição. Se a gente fizer isso para mais algumas posições de orientação, a gente vai ter mais algumas linhas paralelas sempre a esse fio de prumo. Com isso a gente vê que essas linhas se cruzam num determinado ponto. Se a gente colocar a nossa plaquinha apoiada naquele ponto onde as linhas se cruzaram, a gente percebe que ela fica equilibrada. Aquele ponto onde as linhas se cruzaram corresponde ao centro de massa dessa distribuição de massa. A gente pode até mesmo colocar ela em movimento, girando em torno desse ponto, e ela vai permanecer equilibrada. Certo. Então, em relação ao centro de massa agora, como verificar isso numa figura que é totalmente regular, certo? Qual foi a ideia desse experimento? É utilizado a gravidade, certo? Para distribuir, para poder analisar essa distribuição de massa irregular dessa figura que vocês viram no experimento. A ideia desse experimento que a professora fez era a necessidade, claro, de um prumo, né, como ela aponta, e um pêndulo, para que pudesse ter aquele ponto reto. Mas o mais importante que o prumo é o detalhe que foi feito um furinho em algumas posições, digamos, aleatórias da figura, que vocês podem visualizar aí, e é pendurado a partir desse ponto. O que acontece? Quando você pendura, ela vai se distribuir automaticamente, de acordo com a gravidade, a posição onde fica mais confortável para essa estabilidade da figura, de acordo com a massa que ela tem. A gente não consegue localizar onde seria esse ponto ainda, mas a gente vai simplesmente observar que ela vai, numa hora, vai estabilizar após se posicionar para esse ponto. Ela vai fazer isso consecutivamente na figura e vai traçar retas. Se você não tivesse um prumo, mas pudesse ser de uma outra maneira que ficasse extremamente alinhado, também serviria. O importante é que realmente, além de ser uma reta bem definida, certo? Que ela seja precisa em relação a uma orientação norte-sul, digamos sul-norte, no sentido vertical dessas figuras. Após fazer isso algumas vezes, é possível identificar esse ponto. Falando de forma um pouco mais matemática, se fôssemos fazer uma alusão
as figuras geométricas, independente de ser uma figura irregular, o que esses segmentos de retas eles estariam fazendo, nós podemos comparar com um triângulo, de uma maneira bem ampla. Nos referimos como se cada um desses pontos que fossem escolhidos, como se fosse um ponto ao acaso, é traçado uma mediana até a parte de baixo, até a base. O centro dela, o baricentro dessa figura, certo? Seria, no caso na física, seria tratado como centro de gravidade. Se isso fosse um triângulo, por exemplo, seria preciso a relação que teria entre os vértices do triângulo, certo? E o baricentro dele. Ali seria exatamente o centro de massa da figura. No caso do triângulo, é sempre o seu baricentro. E é bacana ver isso porque no próprio experimento, quando a professora coloca através desse ponto, na ponta daquele pêndulo, digamos assim, lá naquele preguinho, digamos, ou qualquer prego, o fato de estar ali não é a questão, mas que ele fica suportado apenas por aquele prego, como a massa é irregular, ela vai se distribuir exatamente precisa em relação àquele prego, aquele ponto, digamos assim, independente do formato irregular que a figura tenha. Como ele representa o centro de massa, ou no caso o baricentro da figura geométrica, ele vai se autoequilibrar ali, que ela pode girar, enfim, claro, né, de maneira delicada, se você bate com força, evidentemente vai cair, mas ele fica efetivamente equilibrado ali. Nós temos aqui 3 carrinhos, todos de mesma massa, sendo que este aqui tem um dispositivo que, quando acionado, a mola que estava aqui internamente comprimida, empurra essa haste para fora. Qual é o objetivo? A gente vai, então, colocar os carrinhos inicialmente 2 em contato, aciona o dispositivo e a gente tem essa explosão. Bom, a primeira demonstração é a seguinte, então a gente vai colocar esses 2 carrinhos de mesma massa em contato, realizar a explosão. O que a gente espera que aconteça? Uma explosão somente com forças internas, carrinhos de massas iguais devem adquirir velocidades iguais. Um vai andar para um lado, outro para o outro. Como é que a gente pode verificar que as velocidades são iguais? O que a gente vai fazer? A gente sabe que velocidade tem a ver com a distância percorrida no intervalo de tempo. A gente tem essa madeira aqui, que tem os limitadores nas laterais. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vem aqui, mede, e a gente encontra aqui 47 centímetros. Se a gente comparar do outro lado, esse carrinho tem exatamente os mesmos 47 centímetros para serem percorridos. Se após a explosão, ambos saírem andando um para cada lado e percorrerem essas distâncias que são iguais nos mesmos intervalos de tempo, significa que eles adquiriram as mesmas velocidades. Como é que eu vou saber que o intervalo de tempo é o mesmo? Isso a gente vai perceber ouvindo a batida, que a gente espera que seja simultânea, lá nos limitadores. Vejamos. Se eu colocar agora um segundo carrinho aqui à direita e realizar a explosão. Como as massas são diferentes, eles vão adquirir velocidades diferentes e vão chegar em tempos
Como é que eu posso comparar esses tempos percorridos, esses tempos gastos para percorrer essas distâncias? Como é que eu posso averiguar de novo a questão da velocidade adquirida pelos carrinhos? Vejam que agora eu posicionei os carrinhos não mais no centro da tábua, mas deslocado um pouco para o lado. De modo que, se a gente vier medir aqui, nós temos 31 centímetros deste lado, enquanto que para o lado de cá a gente tem 62. O dobro da distância para o carrinho de massa menor. O dobro da massa para metade da distância. De modo que, quando a gente realiza a explosão e ouve a batida, essa nova batida também será simultânea. Além de analisar a conservação da quantidade de movimento pelas variações de quantidade de movimento dos carrinhos, a gente também pode analisar a questão do centro de massa. Onde é que estava o centro de massa quando eu tinha esses dois carrinhos sobre a tábua? Estava posicionado exatamente no centro de distribuição dessas massas, no centro dos dois carrinhos. Se a quantidade de movimento se conserva no movimento dos carrinhos, a quantidade de movimento do centro de massa também tem que ser conservada. A quantidade de movimento do centro de massa no início do movimento é zero e ela tem que ser mantida ao longo do movimento. Como vocês podem perceber, eu suspendi a tábua com esse suporte e ela está equilibrada. Isso corresponde ao centro de massa, ao centro de gravidade dessa tábua. Se eu agora posicionar os dois carrinhos exatamente naquela situação inicial, no centro dessa tábua, a gente continua na mesma situação de equilíbrio, porque o centro de massa está exatamente nessa posição. O centro de massa agora está parado. A gente já sabe que o que aconteceu antes, quando foi realizada a explosão, os carrinhos adquiriram mesmas velocidades, deslocando-se a partir dessa posição central igualmente durante o tempo. Se o centro de massa está parado agora, após a explosão ele tem que permanecer parado, mesmo com o movimento dos carrinhos. A tábua tem que permanecer equilibrada até que os carrinhos toquem nas laterais, aí ela vai se desequilibrar. Vejamos. Na segunda situação, a gente colocou dois carrinhos de um lado, um do outro, e para fazer a observação do tempo, a gente deslocou o sistema um pouco para a direita, por causa das distâncias que tinham que ter uma certa proporção. Se eu colocar, então, os carrinhos de novo aqui nessa posição, a gente vê que a tábua não vai ficar em equilíbrio. Vejam que agora a tábua está novamente em equilíbrio, porém o suporte foi colocado um pouco mais para a direita em relação à posição anterior, porque aqui eu tenho uma concentração maior de massa. Mas uma vez que o centro de massa está equilibrado, então o centro de massa está parado antes da explosão e ele tem que permanecer parado durante a explosão. Nessa posição aqui, para essa composição de massas, a gente sabe que após a explosão os carrinhos percorrerão cada um a sua distância no mesmo intervalo de tempo. Enquanto tiver o movimento acontecendo,
a tábua deve ficar equilibrada. Vejamos. Para não repetir exatamente o que a professora falou e a gente poder fazer uma explicação e entender por que de chegar a essas conclusões, vamos pensar um pouquinho de maneira matemática em relação ao que aconteceu com a explosão dos carrinhos, tá? Vamos pensar assim. Nós temos duas massas, de acordo com a professora ali, duas massas iguais, dois carrinhos. Tudo legal. Então tá. A gente sabe que a equação, no caso, para determinar a quantidade de movimento, ela é dada pela massa vezes a velocidade, tá? É a relação fundamental daquilo ali. Considerando isso, a gente sabe que a quantidade de movimento daquele sistema onde os carrinhos aceleraram após a explosão, digamos assim, tiveram velocidade após a explosão, eles vão ter uma massa, que de acordo com a professora é a mesma, e vão ter duas velocidades, que é justamente o que ela quer comprovar, se são a mesma, certo? Como a gente sabe que eles estavam em repouso, a quantidade de movimento inicial vai ser zero. E como a massa, ela já falou que era a mesma, tanto de um carrinho para o outro, a gente sabe que tanto faz MA ou MB, ambos é M de massa. Então tá bom, substituindo nós vamos ter que zero é igual a massa vezes a velocidade de A mais a massa vezes a velocidade de B, que é a quantidade de movimento que vai ter após a colisão. Antes é zero e depois vai ser aquela massa ali, aquele quantidade de movimento ali. Bom, só que a gente sabe que a velocidade, conforme a professora mostrou, tem sentido oposto. Aí eu coloquei ele para vocês, onde zero é igual a massa vezes menos a velocidade de A mais massa vezes a velocidade de B. Legal, né? Aí o que acontece? A gente pode simplificar, como se diz, né? Passando para o outro lado o VA, né? Ele vai ficar positivo daí, tá bom? De verdade a gente dividiria tudo por um VA, mas vamos colocar simplificando para ficar bem simples mesmo, digamos. Passa para o outro lado, pronto, passou para o outro lado. Vai ficar que M igual a VA, vezes VA, perdão, é igual a M vezes VB. Simplificando os termos de massa, que a gente já deduziu, VA vai ser igual a VB. A partir daí, a gente sabe que VA e VB vai ser, qualquer um deles vai ser a distância de A sobre o tempo de A distância de B sobre o tempo de B. Por isso a professora coloca para nós como, para saber se os carrinhos tiverem o mesmo som, ou seja, se eles bateram ao mesmo tempo. Ela está fazendo um experimento bem palpável, assim, que a gente usa só pela dedução e não pela matemática. E ela justamente chega nessa resolução matemática. Certo? Nessa estrutura aí, onde sendo as velocidades as mesmas, a gente sabe que a razão entre a distância e o tempo vai ser a mesma. Mas ora, mais adiante, ela muda um pouco esse exercício, esse experimento, como vocês viram. Um dos carrinhos tem o dobro da massa. Poxa, se ele tem o dobro da massa, a gente pode fazer uma analogia desse resultado que a gente chegou até agora. Então, se a gente partir do mesmo raciocínio que nós tínhamos para a quantidade de movimento, sendo a massa vezes a velocidade, e que a quantidade de movimento parado em repouso é zero, e a quantidade posterior tem que ser a mesma, o que a gente vai perceber? A partir de onde a gente já estava, já tinha chegado até, no caso do exemplo anterior, mesmo ela dobrando a massa de um dos carrinhos, que a gente pode simplificar como 2m vezes VA, certo? Porque ela está determinando que é o carrinho da esquerda do experimento. Nós vamos ter que 2m vezes a velocidade de A é igual a m vezes a velocidade de B. Ou seja, alguma coisa naquela equação não está correto. A gente sabe que, no caso, para dar certo, o VB, a velocidade, já que a massa a gente sabe que é a mesma, foi duplicada uma delas, mas o M ele teria a mesma razão, né? A gente vai ter que assumir que ele é o dobro do valor, o VB. Para entender que ele é o dobro do valor, o que significa? A única alternativa que a gente tem, se a gente experimentalmente ouviu que os dois carrinhos estavam batendo simultaneamente e fazendo som simultaneamente também, eles estavam partindo simultâneos e chegando simultaneamente, a única coisa que poderia estar diferente nesse caso aqui seria a distância, que a distância do B deveria ser o dobro da distância do A. Nós temos aqui um sistema de pêndulos, então são 5 massinhas. Quando a gente desloca uma delas, o que acontece? A gente percebe que esta que
foi deslocado, vai colidir com a segunda, que por sua vez colide com a terceira, com a quarta, com a quinta, e a gente vê a quinta esfera sendo lançada. Quando a gente desloca duas bolinhas, o que a gente percebe? Chegam duas, saem duas. Se a gente deslocar 3 dessas bolinhas, chegam 3, saem 3. E assim por diante. Chegam 4, saem 4. Isso se explica porque a interação no momento dos choques é instantânea. A gente também pode usar esse outro aqui, ó. Desloca uma, sai uma. E esse está um pouco mais eficiente, se mantém por um pouco mais de tempo. Deslocam duas, saem duas. E assim sucessivamente. Se a gente não tiver pêndulos como os anteriores, a gente pode usar bolinhas de gude e fazer elas andar entre o dorso de 2 livros. Aqui eu coloquei um outro livro embaixo para não ser uma superfície tão lisa quanto a mesa. E aí a gente procede como antes. Deslocamos uma bolinha, damos um piparote inicial nela e a gente observa o que acontece. Entrou uma, sai uma. O segredo é manter as bolinhas sempre em contato, as que estão paradas, as que vão entrar em movimento. Entram duas, saem duas. Entram 3, sai 3. E assim sucessivamente. Bom, em relação ao que a professora colocou, já é um pouco mais simples até mesmo de se compreender. Acredito que os choques unidimensionais. O que acontece? A professora usou como exemplo os balanços de Newton, ou o pêndulo de Newton também, não há problema nenhum. A ideia do pêndulo de Newton é ele ser suspenso, né, por essas cordinhas ou barbantes, enfim. E para isso as massas das esferas têm que ser as mesmas. Geralmente a quantidade utilizada é a partir de 5, até mesmo pela exemplificação, né, que ela vai sugerir levantando as cargas em números ímpares para mostrar esses movimentos. Na ilustração aqui, bem à esquerda, a gente consegue ver as trocas, né? Tipo, quando se puxa, o primeiro exemplo lá em cima, se puxa uma bolinha, quando se solta ela, a transferência de conservação do momento, no caso que acontece ali, ela transfere toda a energia e o momento linear para a bolinha da outra extremidade. E isso é feito, conforme a professora mesmo apontou, em intervalos, por uma sucessão de choques consecutivos entre as esferas. Esses choques, eles propagam-se em intervalos de tempos infinitesimais, ou seja, quando a gente observa, visualizando assim, ele é literalmente, para nossa visão, no mesmo momento, em que a primeira bolinha bate, a última já está levantando, se for uma bolinha só. E é interessante a questão da conservação, porque quando a gente olha, a impressão que dá é, por exemplo, assim, tu vai puxar 2 bolinhas, conforme a ilustração aqui, e aí ele vai bater nessa do meio, né? E vai levantar 2. Bom, beleza, conservação do movimento. Aí tu fica pensando, né? Poxa, quando bater 3, vai levantar, se só tem 2 lá, quantas vai levantar? E ele levanta 3, né? Fica 2 parada, e o detalhe é que elas não retornam, né? Ela não é uma colisão elástica, digamos assim, elas simplesmente vão 3 bolinhas na outra direção. As ilustrações aqui, embora a professora trouxe de maneira experimental bem prática, ficou muito legal. Aqui tem o exemplo de 1 e 2 bolinhas colidindo, né? É a melhor exemplificação possível ali para que não pare, digamos assim, porque isso sofre com a questão do ar,
a massa dos barbantes, tudo faz com que atrapalhe para a energia que, digamos assim, consta ali naquele movimento, ela se dissipa, né? Por isso que acaba parando com o tempo. Outra alternativa também que a professora aponta é a possibilidade de utilizar as bolinhas de gude. É uma maneira mais simples de se fazer caso a gente não possua esses pêndulos para poder visualizar, né, em casa, assim. Embora ele é um artigo de decoração bem simples, né? Às vezes a bolinha ela já resolve a ideia, só não tem o retorno que torna bem interessante essa visão, né, de ver, de bater as duas no pêndulo em duas bolinhas, por exemplo, bater, transferir a energia, o momento linear e aquilo voltar e fazer com que levante novamente aquelas primeiras duas que tu mandaste. No caso das bolinhas de gude, tu vai conseguir fazer essa transferência, vai da mesma maneira, né? A única coisa é que o número que tu tocar de bolinhas vai se afastar. Depois, por exemplo, se você tocar uma vai bater aquelas 4 que ficaram e uma vai continuar. Se você bater duas vão continuar. Só que, claro, não tem o retorno dessas bolinhas para te ver a interação da conservação por mais tempo, né? Mas já dá uma ideia bem plausível do que seria caso você não tenha o material em casa, mas quiser mesmo assim poder visualizar isso. Esse dispositivo nos permite estudar colisões bidimensionais. A gente tem primeiramente essa rampa aqui, onde a gente pode posicionar uma bolinha, ela vai rolar descendo a parte inclinada e depois ela tem um movimento horizontal. Quando ela chega no final dessa pequena parte horizontal, ela é lançada horizontalmente. Como a gente já viu nas aulas iniciais, esse lançamento horizontal, ele é uma composição, então, de um movimento de queda na vertical, que é acelerado, e um movimento horizontal de velocidade constante. Se eu ajustar aqui essa haste e colocar na saída perfeitamente acoplada uma segunda bolinha, a gente precisa ajustar essa altura para que quando esta bolinha abandonada aqui da posição inicial do trilho chegar aqui no final, ela vai colidir frontalmente com essa bolinha que está parada e vai lançar essa bolinha para frente. No exemplo anterior, a colisão foi frontal, mas não foi bidimensional. O que a gente faz para ter um choque bidimensional? A gente ajusta esta posição da haste, põe ela um pouquinho deslocada em relação à saída, e aí quando a gente de novo abandonar essa bolinha, ela desce, ela não se choca frontalmente com aquela bolinha que está parada e, portanto, depois do choque não vai acontecer uma troca de velocidades. Ambas bolinhas serão lançadas a partir dessa posição, mas não mais na direção inicial. As duas terão lançamentos horizontais com velocidades diferentes. Se a gente usar um fio de prumo, a gente pode marcar no chão a posição de saída de cada uma das bolinhas a partir do choque bidimensional. Aí a gente pode colocar papel branco coberto com esse papel em carbono em cima, nas direções onde essas bolinhas vão ser lançadas, e a gente vai ter então marcados os alcances de cada bolinha. Isso nos permitiria estudar com mais detalhes, então, esse choque bidimensional a partir dos alcances dessas bolinhas e, portanto, identificar
conservação de quantidade de movimento e de energia cinética. Bom, para colisão bidimensional, a professora primeiramente ela apresenta o aparato, né, onde ela libera uma bolinha, ele recebe aceleração, por causa da altura que ela fica, e ela colide com a outra bolinha. Primeiramente ela coloca, reformulando mais ou menos o que nós vimos com o choque, com as colisões unidimensionais, é mais ou menos o que faz o pêndulo de Newton. A única diferença é que ela faz uma vez só. No momento que ela libera a bolinha, numa ideia ideal, perfeita, quando ela liberasse essa bolinha no choque unidimensional, se a outra bolinha estivesse precisamente à frente dela, o que ela faz? Ela transfere o momento linear, a quantidade de movimento para aquela bolinha que está parada ali, reservada ali na frente, aquela bolinha se desloca, fazendo um movimento de trajetória de lançamento de projétil que a gente já tinha estudado, né? E essa bolinha que ela liberou, ela ficaria parada ali. Isso no universo ideal, assim, sem resistência do ar, nem atrito, nem nada, ela ficaria parada ali, digamos assim. Que é mais ou menos o que acontece. Claro que a bolinha cai, mas a ideia é essa. A colisão bidimensional nada mais é do que a posição da bolinha que está na frente dela, que vai receber o choque, não ser exatamente no centro de massa da própria bolinha. O que quer dizer com isso? Vocês veem que a professora aloca lateralmente um pouco a bolinha, para que quando ela receba o choque, essa bolinha que está parada ali para receber o choque da outra bolinha que está descendo, não bata no centro dela, e sim lateralmente. Conforme a ilustração, dá para ter uma ideia ali do que nós estamos querendo dizer. No caso desse aparato que a professora utilizou, as bolinhas vão cair no formato de trajetória, tanto que ela indica a maneira de poder calcular essas medidas pelo afastamento causado, né, do pé da mesa, digamos assim, aonde elas iriam cair. O que acontece? Numa colisão unidimensional, vai ser transferido toda a quantidade de movimento para dessa nova bolinha que vai entrar em movimento. Ou seja, é transferido totalmente. No caso da colisão bidimensional, acontece diferente. Como ela não bate centralmente, ela vai utilizar parte dessa força que ela bateu na bolinha, dessa quantidade de movimento que ela bateu, ela vai lançar essa bolinha, essa outra bolinha. E ela vai sair com um ângulo. Aí depende do ângulo que a bolinha estava posicionada. Vamos chamar de θ2. Certo? Que a bolinha 2, digamos assim, a segunda massa é lançada. A primeira bolinha, ela vai ser deslocada com o ângulo θ1, digamos assim, conforme a ilustração. O valor desses ângulos, daí é o que nós calcularíamos utilizando as medidas do... Isso é o que acontece, por exemplo, no jogo de sinuca, certo? Numa relação para a gente fazer assim. Mas a ideia seria essa. Ela vai sair com uma nova velocidade, certo? Com um ângulo, e o ângulo vai levar ela a tomar uma outra direção, ambas as bolinhas, certo? É mais ou menos essa ideia assim que faz esse choque bidimensional, né? Ele passa a ter duas dimensões e não mais apenas uma linear. Então é isso aí, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês os links dos vídeos, se vocês quiserem assistir direto, tá? Tem os links aqui de cada um deles com a explicação da professora também, para poder ver de novo. Inclusive ver durante, no momento que eu estou falando, ali também dá para fazer uma comparação, né, passo a passo, se for necessário. Qualquer dúvida, não se esqueçam, mande nos comentários, mande no Moodle também, como vocês quiserem, é só avisar que a gente responde lá. Valeu, e obrigado por assistirem aí, pessoal. Até mais.